o ódio de Caim por Abel e o arrebatamento. Por que aqueles que negam o arrebatamento antes da grande tribulação são tão agressivos contra aqueles que creem nessa promessa? A resposta pode ser encontrada na situação que ocorreu com Caim e Abel. Ambos criam que Deus existia. Tanto Abel quanto Caim criam que Deus existia e por isso trouxeram uma oferta. A diferença é que Caim ofereceu o produto do seu esforço pessoal, enquanto Abel trouxe um animal inocente que foi sacrificado. É por isso que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. Como resultado, Caim sentiu ciúme e odiou Abel a tal ponto que o assassinou. Aqueles que creem que passarão pela grande tribulação e sairão vitoriosos esperam que com seu sofrimento serão capazes de se purificar e derrotar Satanás, salvando-se assim da condenação eterna. Aqueles que creem que não passarão pela grande tribulação porque o Senhor Jesus prometeu isso à igreja, creram em seu sacrifício. Eles confiam exclusivamente que, embora não mereçam nada, o Senhor Jesus pagou por seus pecados, e portanto, são novas criaturas. Eles sabem que foram limpos de todo pecado e que por isso podem ser levadas à morada do Pai a qualquer momento. Prepare-se. Neste contexto, as pessoas são frequentemente instadas a preparar-se porque Cristo vem. Isto denota uma mentalidade que se baseia em que o cristão deve preparar-se para passar pela grande tribulação, porque Jesus vem naquilo que é chamado segunda vinda. Ninguém nunca me explicou em que consiste essa preparação. Na verdade, lendo Apocalipse 6 a 18, percebe-se que não há como um ser humano se preparar para passar por esse tempo e sair vivo. Quem pensa que conseguiria é porque é um incrédulo. Essa pessoa não creu que os 21 juízos que João descreve no Apocalipse são a ira de Deus e que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem pensa que pode passar pela grande tribulação e assim ser salvo, simplesmente crê que pode se enfrentar aos juízos de Deus e sair vencedor. Já sabemos quem inspira essas ideias. Está consumado. A pessoa que realmente crê sabe que não precisa se preparar porque, no momento em que creu que Jesus consumou o pagamento pelos seus pecados e que seu sacrifício foi aceito pelo Pai, foi feita uma nova criatura e seus pecados foram apagados para sempre por ter crido. A frase "está consumado", que o Senhor Jesus disse pouco antes de morrer na cruz, é uma pedra de tropeço para os religiosos que confiam nos seus méritos. Essa frase é terrível para o orgulho daqueles que pensam que podem salvar-se por si mesmos. Se você crê que o sacrifício pelo seu pecado foi realmente consumado, então você não faz nada para se salvar e sabe perfeitamente que não passará pela grande tribulação porque seus pecados foram apagados e você foi feito uma nova criatura. Está consumado. Você crê ou não crê? Não se pode crer mais ou menos nisso, em parte ou 99%. Ou você crê 100% ou não crê. Se você crê 100%, não se preocupa em fazer nada para se preparar para o arrebatamento. Portanto, o crente já está preparado para ser levado à casa do Pai a qualquer momento, conforme promessa de João 14, 2 e 3. Santidade. Muitos que são questionados sobre como planejam se preparar para serem arrebatados respondem com o versículo que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Claro que isso é verdade. Mas como alguém se torna santo? Por seu próprio esforço ou por crer no sacrifício de Cristo na cruz? Como são apagados os pecados? Por esforço próprio ou pelo sangue de Cristo? Novamente, vemos que a santidade de que precisamos para ver o Senhor é alcançada por meio de crer que o Senhor Jesus consumou a obra redentora na cruz, e não por nosso próprio esforço. Podemos continuar pecando e ainda assim ver Deus? Esse é um ponto muito difícil para as pessoas religiosas entenderem, embora Paulo o tenha explicado bem em Romanos. Quando uma pessoa crê, ela se torna uma nova criatura. Isso significa que ela entendeu que pecou, se arrependeu, e portanto, buscou a redenção em Cristo. Como resultado de ter se arrependido e se tornado uma nova criatura, essa pessoa agora rejeita o pecado. Como resultado, ela evita cair na desobediência novamente. De fato, é mais provável que o crente peque por omissão do que por comissão. Se você considerar que Jesus morreu uma vez por todos os pecados de toda a humanidade, e se considerar que ele morreu 2000 anos antes desta geração, então você entenderá que o preço pelo pecado cometido hoje também já foi pago. O homem religioso pergunta então rapidamente se é possível pecar à vontade e ainda ver Deus. Paulo responde a essa pergunta com uma resposta enfática: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, e para que,
Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, 1-4. É por isso que, em Romanos 5, 9, Paulo diz: sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Novamente, vemos que a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor depende somente dele e não podemos produzi-la. Tampouco uma pessoa pode se tornar mais santa a fim de se preparar para ser arrebatada. Ou ela se tornou uma nova criatura, e portanto, é santa, ou não será arrebatada. Só vale ser 100% santo por ter crido 100% no sacrifício de Cristo. Cristo vem. Quem não crê espera sempre a vinda de Cristo. Isso é sutil, mas não entender isto mina a fé e leva consigo um mal-entendido da palavra em relação aos eventos finais e à grande tribulação. Aqueles que verão Cristo vindo são aqueles que estiverem vivos na terra no final da grande tribulação. Veja Joel 2, Zacarias 14 e Apocalipse 19. Eles lamentarão, como Jesus explica em Mateus 24, 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Portanto, o crente não verá Jesus vindo à terra pronto para ser tomado. Aqueles que creem que a igreja será arrebatada pouco antes de o Senhor Jesus derramar sua ira sobre os incrédulos sabem que, de acordo com o que o Senhor Jesus prometeu em Mateus 14, 2 e 3, eles serão levados ao Senhor, e se encontrarão com ele nos ares e então serão levados à morada do Pai. Se você procurar o texto grego, verá que 1 Tessalonicenses 4,17 diz que seremos arrebatados. Palavra 726, para encontrar o Senhor nos ares, 3507, que significa as nuvens visíveis desde a terra, onde o Senhor Jesus começou a subir de acordo com Atos 1, 9. O crente sabe que estará na morada do Pai quando se cumprir Mateus 24, 31, no momento em que o Senhor Jesus ordena aos anjos que convoquem os seus escolhidos, reunindo-os de uma ponta a outra do céu. Se você olhar a palavra grega neste texto, verá que ela fala de Ouranos, 3772 de Strong, que é a morada do Pai. Isso concorda com Apocalipse 21:2, quando a igreja, agora esposa, desce do céu, Ouranos, adereçada para seu marido. O ciúme e o ódio de Caim contra Abel. É por isso que quando há um debate entre aqueles que creem e aqueles que não creem que a igreja será arrebatada antes que o Senhor derrame sua ira sobre os incrédulos, aqueles que não creem são tão agressivos contra aqueles que sim creem. Eles simplesmente carregam dentro de si o ódio que Caim sentia por Abel, já que Caim disse que cria, mas suas obras mostraram o contrário. Abel creu e por isso a sua oferta subiu como aroma suave ao trono de Deus. Aqueles que confiam exclusivamente no sacrifício de Cristo para terem a vida eterna serão tomados à casa do Pai para estarem sempre com Cristo, e quando Cristo vier, voltarão com ele como a esposa ataviada para seu marido. Ela será a nova Jerusalém, onde ele habitará e será o seu templo. A fé pode ser vista e é por isso que Tiago 2,18 diz: mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as suas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você vai se preparar para a vinda do Senhor Jesus, ou já está preparado para ser levado ao encontro dele nos ares? Deixe seu comentário abaixo dizendo se este vídeo te edificou, se te adicionou algo importante ou você não gostou pelo que for. Estamos interessados em saber o que abençoa ou interessa a nossa audiência. Devido à crescente censura, publicamos materiais relacionados com assuntos sensíveis via e-mail. Em Telegram publicamos notícias cotidianas, relacionadas com o fim dos tempos. Se você gostou deste material, pedimos que nos ajude a promovê-lo, inscrevendo-se, curtindo e, acima de tudo, compartilhando em suas redes de contatos.